Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a física e a química dos átomos, das moléculas e dos cristais. Muito bem. Então, dando prosseguimento, ainda falando sobre massa atômica relativa, nós devemos compreender que quando o átomo é neutro, algo que deve ser destacado ainda no início da discussão, quando o átomo, um átomo qualquer, é eletricamente neutro, isso implica, logicamente, que o número de prótons é igual ao número de elétrons, certo? Pelo fato de que a carga elétrica do próton é igual a mais 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb, e a carga elétrica do elétron é igual a menos 1,6 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, quando o átomo é eletricamente neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Muito bem. Quando o átomo quando nós temos uma molécula, um átomo ionizado, seja ele um íon do tipo cátion, quando nós temos menos elétrons do que prótons, ou um íon do tipo ânion, quando nós temos mais elétrons do que prótons, então nós temos o íon do tipo cátion sendo positivamente com uma carga elétrica positiva, líquida, bem como e ainda o íon do tipo ânion com uma carga elétrica líquida negativa. Muito bem, então nesse caso, aqui falando sobre isótopos, nós sabemos que o número de massa, a massa, não é? A massa atômica está associada ao número de prótons mais ao número de nêutrons. E, por exemplo, aqui vamos exemplificar o átomo de ferro. O átomo de ferro apresenta um número atômico igual a 26 prótons. A 26 prótons, isso é igual a escrever número de prótons, igual a 26. Muito bem. E então nós vamos apresentar para o ferro, para o átomo de ferro, ele é encontrado no nosso universo observável e aqui no nosso planeta Terra em 4 tipos de isótopos, não é? 4 variedades isotópicas, todas evidentemente com o mesmo número de prótons e com diferentes números de nêutrons. Então nós temos o ferro, aqui o ferro 54, ferro 54, aqui nós temos o ferro 55, o ferro 56 e o ferro 57. O isótopo 54 do ferro, o isótopo 55 do ferro, o isótopo 56 do ferro, o isótopo 57 do ferro. Então, como todas essas variedades isotópicas, todos esses isótopos são associados ao mesmo elemento químico, todos eles devem necessariamente apresentar o mesmo número de prótons e, portanto, diferentes números de nêutrons, uma vez que o número de massa, a massa atômica desses isótopos, aqui está o número de prótons mais número de nêutrons. Então isso pode ser também escrito dessa forma, é uma outra nomenclatura equivalente. Então aqui nós temos que configuração, por exemplo, para o isótopo 54. Para o isótopo 54, nós temos, nesse caso, A igual a Z mais número de nêutrons. Então nós temos 54, nós sabemos que o número de prótons é 26.
número atômico mais o número de nêutrons. Então, qual é o número de nêutrons? Nesse caso, é igual a 54 menos 26. E isso é igual a 28. 28 nêutrons. Certo? Então, para o isótopo 54 do ferro, vamos escrever melhor aqui, do átomo de ferro. Muito bem. Agora vamos analisar o número verificar qual é o número de nêutrons para o isótopo 55 do átomo de ferro. Então vamos encerrar a aula nesse ponto, retomaremos oportunamente disponibilizando espaço. Muito obrigado a todos.